Good morning, 17th grade. Let's begin our class today. How are you? Olá, sétimo ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Como vocês estão? Espero que a nossa aula de hoje seja bem produtiva. Bem, vou antecipar para vocês que a aula de hoje vai ser sobre Simple Past. Antes de começar a falar sobre o Simple Past, eu gostaria de começar bem detalhado. Apesar de nós termos visto lá no sexto ano como utilizar o Simple Past, eu gostaria de relembrar ponto a ponto com vocês como nós devemos falar ações no passado. A primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que quando eu falo algo no passado em inglês, eu preciso utilizar verbos regulares e irregulares na forma afirmativa. E na forma negativa e interrogativa, eu vou usar didn't e did. No tema da nossa aula de hoje, nós vamos ver como utilizar os verbos regulares e irregulares e como eles devem ser modificados. Até porque não teria como nós falarmos uma ação no presente nos reportando ao passado. Lembrando que o Simple Past é um tempo verbal que fala de passado, que começa lá, no passado e termina lá no passado. Ele não tem influência aqui no presente, tá? Esse é o Simple Past. Quando eu conto algo que já se encerrou. Vamos ver como que nós transformamos esses verbos em regulares ou irregulares? Here we go. Let's begin our class now. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês entenderem o que são os verbos regulares e os verbos irregulares. A própria palavra já vai deixar a ideia para nós do significado de cada um desses verbos. Então, os verbos regulares são aqueles que vão manter uma palavra base. Sabe quando nós aprendemos lá em português que eu mantenho o radical da palavra e só acrescento um sufixo? É isso que vai acontecer no regular. Ele é regular porque ele é regular. Ele vai manter a base da palavra e eu apenas vou acrescentar um sufixo que é de, ed ou ied. Tudo isso vai depender do caso, tá? E de cada regra que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Na segunda forma são os verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles não seguem uma regra. Eu não adiciono e nem elimino nada. Na verdade, ele é uma palavra que muda. Eu preciso de de uma outra palavra para então escrever os verbos no passado, ok? Então vamos lá. Os verbos irregulares, quando eles terminam em D, em E, eu devo acrescentar o D. Então, que é o caso de live. Live, no passado, vai ser lived. Live quer dizer viver, morar, residir. Então, I live, eu moro. Se eu quero dizer que eu morei no passado, eu vou dizer I lived. Então, eu preciso transformar esse verbo com ed. Work. Work vai entrar na regra geral. A maioria dos verbos vão receber ed, exceto a primeira regra que eu expliquei para vocês, que são os verbos que terminam em e, ok? Esses deverão receber apenas o d. O ied para os verbos que terminam em y antecedendo ele tem uma consoante. Ele tem que terminar em y e antes dele tem que ter uma consoante. Terminar em y e antes ter uma consoante. O que eu devo fazer? Eu tenho que eliminar esse y e então assim eu acrescento o ied para transformar esse verbo na forma de passado. Vamos ver aqui na prática? Então, work. Work termina em E? Não. Work termina em Y? Não. Então, ele apenas vai receber o ED. Então, work quer dizer trabalhar. O passado de trabalhar, então, I work, eu trabalho. Se eu quero dizer eu trabalhei, eu vou dizer I worked, eu trabalhei. Dry já é um verbo que termina em Y. E antes dele eu tenho a letrinha R, que é uma consoante. Então ele cai nessa regra aqui. Ele tem que eliminar o Y e acrescentar o IED.
Dry quer dizer seco. Se eu digo dried, eu digo que secou. I dry, eu seco. Eu sequei no passado, I dried. Certo? Então, os verbos regulares são aqueles que recebem D, ED e ED. Eles mantêm o radical da palavra e então, assim, eu acrescento D, ED e ED. No próximo caso, que é o caso dos verbos irregulares, eu não tenho uma regra. Se vocês pegarem no Student's Book de vocês, eu não tenho o Student's Book de vocês, mas eu vou mostrar aqui no meu, vou ver se eu tenho no Teacher's Book. Mas na page não tenho. On the page 100, o Teacher's Book não tem. Mas eu vou na page 121, na página 121, vocês vão encontrar o Irregular Verb List. Vocês vão encontrar a lista de verbos irregulares. São esses que nós vamos estudar no decorrer. Teacher, existe alguma regra que eu consigo adequar para transformar verbos irregulares? Não, porque eles são irregulares. E os verbos irregulares fazem o quê? O que acontece com eles? Eles mudam. Há a mudança da palavra. Vamos ver aqui na prática. Eu coloquei o verbo speak, que quer dizer falar. Coloquei o verbo do, que quer dizer fazer. E o verbo get, né? Então, speak, se eu utilizar o verbo irregular de speak é eu falo. Se eu quero dizer que eu falei, I spoke. Certo? Do, did. Get, got. Então, assim, existe alguma forma de eu usar? Olha, se vocês verem, ele não segue uma regra. Ele é irregular. Então, alguns receberam o O, sumiu o A, o outro acrescentou um I, um D. Então, não segue uma regra. A palavra muda mesmo, ela é irregular, certo? Eu coloquei aqui alguns exemplos de verbos, né, para vocês verem. Então, por exemplo, study é um verbo que termina em Y e antes ele tem uma consoante que é o D. Então, se eu colocar ele no passado, ele vai virar studied. Go é um verbo irregular, então ele se torna went. Eat, o passado de eat é ate. Play, played. Certo? Eu quero que vocês pensem aí um pouquinho, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e que vocês me digam qual é regular e qual é irregular. Lembrando da característica de cada um. D, ED e ED, regular. Quando a palavra muda, irregular. Here we go. Study virou studied. Ele é um verbo regular ou irregular? Studied. Muito bem, ele é um verbo regular, porque ele manteve a base da palavra e acrescentou o IED, porque ele terminava em Y e antes tinha consoante. Went. Went é o passado de go, que quer dizer ir. Went é um verbo regular ou irregular? Went. Muito bem, very good. Went é um verbo irregular, porque mudou a palavra. Eu não segui, né? Ele era go, ele não recebeu D, ele não recebeu IED. Não, ele mudou a palavra. Agora, ate, que é o passado do verbo eat, é um verbo regular ou irregular? Ele é um verbo irregular, gente, porque mudou a palavra, né? E por último, play, que se tornou played. Qual é ele é um verbo regular ou um verbo irregular? Regular. Então, regular, ele é regular porque ele recebeu apenas o ED. Good. Agora vocês vão fazer mais uma atividade no caderno. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim lá no Clipe Escola, ok? Here we go. Sétimo ano, 7th grade. I'm going to pass one game. What you need? O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um pot, one pen,
2 spoons, ok? 2 colheres and 2 pieces of papers. Então, nós vamos começar aqui pelo piece of papers. O que vocês devem fazer? Vocês vão escolher 5 verbos no passado. Vocês vão escrever na primeira lista o verbo na base, na forma base, na base form. E na segunda folha, vocês vão escrever ele no passado. Vamos lá. Então, por exemplo, go, went. Play, played. Study, studied. Eat, ate. Speak, spoke. Correct? Agora, os verbos que estão na base form, nós vamos cortá-los e colocar into the pot. Então, here we go. 1, 2, 3, 4, and 5. Close them, ó. Put into the pot. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Estão todos aqui. E agora, esses no passado, vocês vão apenas cortar e distribuir pela mesa. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão precisar ir para algumas pessoas da família participar junto com você. Então, por exemplo, aqui eu tenho studied, spoke, played, went. E aí, com as 2 colheres, o que nós devemos fazer? Nós vamos colocar 2 durex atrás da colher. Então, veja. Eu vou colocar 2 rolinhos de durex na colher. 1 and 2. Então, você vai ter que ter um oponente, certo? Então, eu vou sortear um verbo. Por exemplo, o verbo speak. Qual o passado do verbo speak? Então, vocês dois vão ter que encontrar qual é o passado. Então, vamos pegar o primeiro, ó. Quem pegar primeiro marca ponto. Então, spoke. Spoke, ok? Mais uma vez, look. Qual a past form do verbo go? Go, went, look, ok? Então, é isso. Façam uma atividade, filmem, tirem foto para eu ver, tá bom?